Por que eu decidi fazer uma biografia afetiva da minha avó e por que eu acho que você deveria fazer da sua família também? Então bora lá! Se você não me conhece, eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora com 15 livros publicados, dezenas de outros livros que eu ajudei a colocar no mundo, seja como mentora de escrita, seja como ghostwriter. Meu principal trabalho é ajudar empresários e profissionais liberais a projetarem a autoridade por meio do livro. Mas agora eu vim falar sobre um outro tipo de livro, completamente diferente desse, que vai trazer autoridade para a minha carreira e que vai projetar a carreira e vai se transformar em palestra ou que vai ser parte da sua esteira de produtos. Aqui eu venho falar sobre a importância de você preservar a memória da sua família e a identidade da sua família, sua própria identidade. Eu sou muito privilegiada, de uma família maravilhosa, e minha avó materna, ela fez parte da minha vida de uma forma muito próxima, né? E ela sempre foi, é interessante pensar que ela não só ela se fazia presente em todos os eventos, mesmo não morando na mesma cidade do que eu, mas ela gostava de saber o que a gente fazia. Então ela me perguntava sobre os meus amigos, sobre as minhas amigas, sobre os meus paqueras, sobre a minha escola. Ela sabia que eu tinha um problema com matemática e sabia que eu amava a redação. Então ela conhecia a gente, e não só a mim, mas aos 20 netos mais que ela tem, que nós somos em 21. Mas para além disso, a minha avó, ela forjou o caráter dos seus filhos e a minha mãe é muito da minha avó e eu sou muito da minha mãe. Então, assim, a minha avó ela tem uma relação direta com a minha vida. Então, eu não sei quem é a pessoa no seu entorno, sejam seus pais, tios, avós, bisavós, que também fizeram parte da sua vida de uma forma muito determinante e muito influente. Mas seja qual for essa pessoa, ela precisa ter a sua história registrada. E aqui vai um ponto importante. Você pode escrever a biografia afetiva de uma pessoa, mas você pode também escrever do casal ou da família, ok? Então você pode vir e trazer a história dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, todos dentro de um mesmo livro, por exemplo. A importância que há entre registrar isso, isso faz muito bem para a gente, para a família e para os nossos filhos, para os nossos netos. Então é interessante que minha filha chegou em 2024, um ano depois do falecimento dessa minha avó maravilhosa, que foi embora aos 93 anos. Então minha filha não teve a oportunidade de conhecê-la e não vai ter a oportunidade de conviver com ela, com a minha avó Luzia. Então, isso se tornou mais imperativo. Mas é interessante pensar também, e aí vem a história, né? No ano 2000, a irmã mais nova da minha avó, a tia Maria Rosa, ela lançou um livro sobre os seus pais, portanto, os meus bisavós. O nome do livro é Retalhos, eu vou mostrar ele aqui. E esse livro, ele marcou muito a nossa família, porque a gente conseguiu conhecer os nossos bisavós por meio da escrita dela. Então ela fez um livro em que ela vem contando o quê? Aquela vivência daquela família. E nesse livro, Retalhos, não tem nada de extraordinário que o casal em si fez, desenvolveu. O que eles fizeram foi criar uma família maravilhosa e que traz muito da questão da fé, que traz muito a questão da união, que traz muito a questão do trabalho, que dignifica o homem, os estudos. Então é isso que acontece na vida deles. O João Carlos e a Nica são pessoas que não têm vidas extraordinárias. Ela veio assim de uma vida que vivia de favor, né? Não teve acesso aos pais e tudo mais. Ele vem de uma família da roça, muito humilde, e eles se encontram e eles têm um casamento de conveniência que se torna uma grande família, e a avó Nica se torna uma grande matriarca e eles acabam construindo no entorno deles uma luz muito incrível, assim, de família. E é lindo, assim, o que eles vivenciaram e o que está escrito no livro é sobre a vida cotidiana deles, né? O que eles faziam no dia a dia, como é que eles conseguiram criar os filhos, como é que isso foi acontecendo. E ao final do livro da minha tia Maria Rosa, esse livro Retalhos, ela colocou um pouquinho sobre a vida, sobre cada um dos filhos, né, desse casal, então dos irmãos da Maria Rosa, né?
Então, minha tia descreveu um pouquinho sobre cada um desses filhos, colocou ali árvore genealógica, colocou datas, né, de nascimentos e de casamentos, enfim, de todos os sobrinhos, netos. Então, esse livro, ele virou uma grande relíquia para nossa família. Vários dos meus familiares, eles utilizaram esse livro ao longo dos anos para buscar a data de casamento, para buscar a data de nascimento, para buscar o nome completo de algum parente, ou até mesmo para tirar alguma dúvida ou falar sobre os nossos bisavós. Eu tenho um primo, que é o Felipe Rosa. Ele é muito próximo de mim, a gente cresceu muito junto dentro dessa família que é muito unida. E nós já estivemos juntos em 2011, 12, 13, 14 com os meus livros da Melissa. Ele que ilustrou, ele que fez todo o projeto gráfico dos meus livros infantis. Os primeiros livros que eu lancei lá atrás e que depois se tornaram grandes sucessos e até hoje são obrigatórios em vários colégios pelo Brasil. O Felipe e eu, nós sempre tivemos a ideia de fazer o livro da Vovó Luzia, mas a vida foi acontecendo e isso não surgiu. E aí a vovó não estava mais entre a gente, a vovó faleceu e essa ideia estava amortecida. Então essa ideia ficou amortecida ali e aí a vovó faleceu em 2023, no início de 2024, na verdade. Enfim, então a gente não conseguiu pensar e desenvolver. Mas em 2024 chegaria a minha filha e em 2025 chegaria o filho do Felipe. O fato da gente se tornar pais, né, e ainda antes do filho dele nascer, sabendo que estava ali na barriga, né, chegando um descendente, ele chegou para mim e disse: Stê, faz 25 anos do lançamento do livro da Tia Maria Rosa, que foi no ano 2000. Você não acha que está na hora da gente colocar o livro da vovó em prática? Sim. Aí eu falei, bora, vamos fazer. Porque a gente não tinha mais a vovó aqui, mas a gente tem os irmãos dela. E os irmãos dela, todos acima de 85 anos, a gente também queria que eles pudessem vivenciar esse livro. Então nós iniciamos todo um trabalho de coleta de dados, de organização desses dados para a gente poder escrever o livro. E só o processo de contar para a nossa família que a gente ia escrever esse livro, começar a organizar as entrevistas, os questionários que a gente foi mandando para os primos, para os tios e para os irmãos da minha avó, enfim, só isso já movimentou muito a família. Já trouxe um negócio das pessoas resgatarem, nossa, mas não pode faltar isso, não pode faltar aquilo, nossa, a vovó isso, a vovó aquilo. E trouxe, gente, uma coisa muito boa ao longo desses meses da produção desse livro. Eu confesso que a gente subestimou o trabalho, né? Especialmente nós dois que trabalhamos de forma autônoma com filhos pequenos e fazendo um projeto que se tornou super grandioso, um livro de 272 páginas com cerca de 100 fotos. Então, assim, foi uma curadoria assim bem árdua, mas maravilhosa. E o projeto ficou assim, além de tudo aquilo que a gente imaginava e agora a gente está às vésperas de lançar o livro com toda a família, um grande evento, e a gente vai vendo que isso só vai se desdobrando. Então, no nosso livro, a gente também faz uma provocação para os nossos descendentes, para que eles façam um registro da vida dos seus ascendentes, das suas próprias vidas, para que possa ser passado. Porque é importante a gente entender que hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, a gente tem quase todo tipo de conhecimento dentro da inteligência artificial. Então a gente pode buscar fórmulas matemáticas, a gente pode buscar tratados, a gente pode buscar leis, a gente pode buscar inúmeras coisas e quase todo o conhecimento que já foi registrado no mundo hoje estão dentro da inteligência artificial. Mas a nossa identidade com a história da nossa família, isso não tem como encontrar. A gente precisa se revestir da responsabilidade de fazer isso pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então eu tô aqui para dizer para você que toda história merece ser contada, toda família merece ter um livro, todas as pessoas merecem receber um presente como esse. Da mesma forma que eu fiquei extremamente grata à minha tia Maria Rosa, no ano 2000, ter lançado um livro sobre os meus bisavós e ter me dado a oportunidade de conhecê-los por meio dos olhos dela, é o que eu tô fazendo hoje com a minha filha e com os meus netos, escrevendo a história da minha avó, e depois a gente separou 8 capítulos, que são dos 8 filhos da Luzia, seja a minha mãe ou todas as outras minhas tias. Então já tem um pouco do registro de cada um deles, como que foi a infância, como que foi a juventude, casar, não casar, como é que foi, qual foi o trabalho, como que seguiu, quantos filhos teve. Então a gente tem ali muito da memória da construção da identidade da nossa família.
Então eu deixo aqui para você a responsabilidade de iniciar esse processo lindo. E eu tenho como te ajudar dentro desse processo por meio do manual que eu desenvolvi de biografia afetiva e também o agente treinado na biografia afetiva que eu fiz da minha avó e outras biografias afetivas para te ajudar a fazer a biografia afetiva da sua família. Então vou deixar o link aqui nos comentários fixados e também o link aqui na descrição do vídeo. Bora começar?